Olá amigos, tudo bem? Aqui com vocês o professor Sérgio Feitosa para mais uma videoaula de filosofia. Para você especialmente que está se preparando para o Enem ou demais vestibulares aos quais a filosofia possa servir como uma ferramenta de aprovação, esta videoaula vai falar sobre Idade Média, ou melhor ainda, a filosofia medieval. Na verdade, vamos fazer alguns blocos de vídeos sobre esta tão complexa fase da história do pensamento que é a filosofia medieval, e esta primeira aula vamos nos ater a uma introdução aí ao pensamento filosófico medieval. É bom salientar primeiramente, pessoal, que em se tratando de Idade Média ou mais ainda de filosofia medieval, nós estamos nos atendo a um contexto, a um período da filosofia que vai mais ou menos ali do século IV, século V, que na verdade é o final desse helenismo, até os séculos XV, XVI, quando se dá aí o renascimento propriamente dito, o pensamento moderno. Temos um intervalo de aproximadamente 1000 anos, chamado assim de filosofia medieval, e principalmente vamos nos ater aqui aos séculos XII, XIV mais ou menos, que é o período da chamada escolástica. Esse período chamado de escolástica é onde está a maior concentração de obras e pensadores da chamada filosofia medieval. Agora, pessoal, vocês já se tomaram conta de que a filosofia medieval, a Idade Média como um todo, é tomada numa acepção muito negativa, associada a um obscurantismo, a um retrocesso, a um atraso, ao mesmo tempo econômico e político no feudalismo, com guerras religiosas e uma peste negra, e um monopólio muito restrito da Igreja no que tange à educação e à cultura? Pois é, há controvérsias quanto a esta visão. Afinal, é na Idade Média que se destaca a arte gótica, com as suas belíssimas catedrais, a poesia lírica dos trovadores e a obra filosófica de pensadores tão originais, como é o caso de Pedro Abelardo, Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham e outros tantos. Mas, pessoal, quem teria feito primeiramente esta referência à Idade Média como um período assim de transição? Entre tantos nomes que poderíamos citar, destaca-se o de Francesco Petrarca, um italiano do século XIV que está muito focado em duas questões centrais. Petrarca, ele faz parte de um contexto medieval em que a Igreja está deixando de ser, aliás, Roma está deixando de ser o centro desta Igreja para ser Avignon, na França. E aí começa uma espécie, digamos assim, de queda de Roma e da cultura romana, da cultura clássica, como uma referência de padrão na cultura ocidental. Então Petrarca, ele faz parte de um grupo de grandes intelectuais que tenta resgatar essa tradição clássica, e dessa forma ele vai encarando aí a Idade Média como um período de transição. Começa aí não só uma visão negativa da chamada Idade Média, como também um novo movimento que vai desembocar no humanismo renascentista. Então, a Idade Média tem dois grandes momentos. Um que vai até o século X mais ou menos, que é uma transição de uma Europa bem fragmentada, destaca-se aí o florescimento de uma corrente chamada patrística, e a partir de então, século X até o século XV, XVI, a escolástica com seus grandes nomes. Então, pessoal, nós vamos nos ater aqui, nestas videoaulas de filosofia medieval, a falar um pouco de Santo Agostinho, a falar um pouco sobre a importância de um grande pensador que é Santo Anselmo de Cantuária, a importância dos pensadores árabes, que pouca gente fala, na formação da tradição cultural europeia, e também vamos destacar, impossível não falar de Santo Tomás de Aquino, e vamos tentar encerrar essas nossas videoaulas
com o pensamento do grande Guilherme de Ockham. Mas aí é muita coisa para uma videoaula apenas. Nesse momento, vamos nos concentrar na formação da filosofia cristã, dessa forma de pensamento ocidental medieval, que, ao contrário do que muita gente pensa, deve muito ao helenismo. Pessoal, falar de filosofia cristã, sem falar de teologia cristã, sem falar de religião cristã, claro que é um contrassenso. Mas para falar de religião cristã, temos que lembrar, em princípio, 2 detalhes. Primeiro, a religião cristã ela é uma espécie de derivação da religião judaica. Apesar de, no começo, o cristianismo e o judaísmo terem uma interseção muito forte, ao ponto de muita gente acreditar que o cristianismo era uma espécie de extensão do judaísmo ou uma seita judaica, mas é principalmente por conta da influência do helenismo no cristianismo que nós vamos ter o surgimento de uma forma de pensamento, uma filosofia cristã e não só uma teologia cristã. Mas você deve nesse momento estar pensando, mas que contrassenso a filosofia estabelecer aí uma relação com uma religião, se o cristianismo, por ser uma verdade revelada, é uma religião, e a filosofia grega, por ironia, surge exatamente como uma forma de oposição ao pensamento mítico e fantástico? Então, pessoal, é bom salientarmos que, primeiramente, esse helenismo, que vai ser tão importante para o florescimento da filosofia cristã, tá certo? Ele vinha se destacando há algum tempo durante a própria formação do Império Romano, desde o Império Macedônico até o Império Romano, como uma forma de cultura tolerante, ecumênica, que agregava aí diversos valores e traços culturais de outros povos, e é numa cidade chamada Alexandria, aquela do Egito mesmo, tá? Que nós vamos perceber um ambiente muito próspero para a formação do que vai ser uma cultura, uma filosofia cristã doravante. Essa mesma Alexandria, é bom salientar, que era uma cidade muito cosmopolita para a sua época. Alexandria é uma cidade que tem muito da herança cultural grega e da herança cultural romana e judaica. Existe uma elite judaica muito bem estabelecida em Alexandria, que fala grego e que traduz muito do Velho Testamento hebraico para o grego, tá? Existe uma versão muito famosa do Pentateuco para o grego, nessa tradição de Alexandria. E, pessoal, destaca-se aí a figura de um grande nome, que vai ser importantíssimo lá na frente para o surgimento da cultura e da filosofia cristãs, que é Filon. Filon de Alexandria, ou Filon, o judeu, que fez estudos muito interessantes sobre a relação que ele percebe entre o pensamento grego e o pensamento judaico. Sabe aquele diálogo do Platão, Timeu? Timeu é um diálogo de Platão que fala sobre a cosmologia e a formação do cosmos, do universo, a partir da ação de um demiurgo. Pois é, o Filon, ele percebe que há uma relação muito forte de semelhança com o Gênesis, inclusive propondo que existe uma influência do Gênesis, da cultura judaica, no Timeu de Platão. Coisa que não podemos provar historicamente, mas ele sugere essa visão. Então o Filon, ele vai dizer que, ao contrário do que Platão sugere, na verdade as ideias elas não são seres livres da mente, mas elas saem da mente de um Deus. O demiurgo, na verdade, ele não vai se inspirar em ideias alheias à sua realidade para copiar o mundo sensível. Sai da própria mente de Deus e, com o tempo, das mentes humanas, essas ideias. Então, a proposta de um logos na concepção de um verbo, a ideia de que nós temos o conhecimento dentro de nós advindo de Deus, Filon vai ser muito importante na construção deste pensamento, certo? E outra figura importantíssima nesse contexto é São Paulo, o apóstolo dos gentios,
que propõem uma religião nas suas várias epístolas e caminhadas pelo Império Romano que não seja só de um povo eleito, mas na verdade universal, que pertence a todos e não só aos judeus. São Paulo tem, por assim dizer, pessoal, uma importância essencial nesse momento de ruptura entre o cristianismo e o judaísmo, porque os judeus entendem a religião como uma coisa exclusiva de um povo eleito. E São Paulo lança as bases do que vai ser, na verdade, uma grande e universal religião. Mas temos aí um problema. Essas comunidades todas que se dividiam no Império Romano e que vão ser atingidas pelo pensamento de Paulo, vão criar interpretações próprias do cristianismo, ameaçando assim a unidade que vai ser tão essencial para que ele se preserve enquanto religião e filosofia. É aí onde entra a filosofia grega, como uma expressão universal, enquanto língua, enquanto cultura, de uma tradição helenística. Muitos pensadores vão propor essa união entre filosofia grega e cristianismo. É o caso de São Clemente e de Orígenes, que vão constituir assim verdadeiros apologetas ou padres da igreja, daí vem a patrística, da qual falaremos em outra aula. Mas não pensem que todos concordavam com isso. Nomes como Taciano, Tertuliano, Lactâncio são teólogos que veem que é perniciosa essa relação da filosofia com a religião. Então não foi fácil, na verdade, a construção de uma unidade do pensamento cristão no seu nascedouro. Nesse sentido, a Igreja Conciliar, ou os concílios de Niceia, Constantinopla e Calcedônia, vão ser importantíssimos na edificação de uma hegemônica forma de pensamento e combate às heresias. Então, assim, pessoal, em síntese, o cristianismo vai, nesse seu começo, nascer como uma religião, mas também uma filosofia que pega muito da herança grega. Nesse sentido, os neoplatonistas de Alexandria, dos quais citamos de novo Clemente e Orígenes, vão ser essenciais. Pegando aí muito da metafísica de Platão, muito da lógica aristotélica e da ética e da retórica dos estoicos. Ok, pessoal? Então, em linhas gerais, essa é a nossa introdução à filosofia medieval e ao nascimento da filosofia cristã como expressão desse momento. Espero que vocês tenham curtido, apreciem bastante, deixem suas críticas para a gente, tá bom? Forte abraço e estudem, porque estudar faz sentido. Forte abraço.